Olá, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Jane. Se é a primeira vez que você está vindo aqui, por favor, quer morar nessa casa? Então se inscreve, comenta, compartilha. Aqui você vai ser bem tratado, tá bom? Eu costumo dizer que a pessoa que frequenta esse canal, que eu chamo de moradores, são tratados com champanhe e caviar, respeitado por todos os outros que já moram nessa casa. Se você fizer isso, ativa o sininho na opção todas ou all. Muito obrigada. Para os moradores da casa já sabem. Carinho, um beijo, cheiro, gratidão. Obrigada, gente, por tudo. Obrigada pelos comentários carinhosos, pelos comentários de incentivo, de motivação, de respeito, principalmente. Muito obrigada. Então, nosso tópico de hoje é o seguinte. Existe um termo social, né? Um termo popular, um termo até usado por alguns psicólogos como a criança ferida, que é a criança que sofreu um trauma, não foi tratado, não foi curado, ele levou para a sua vida adulta e então ele tem uma série de sintomas que trava a vida dessa pessoa. Pessoas que sofreram traumas na infância, a vida delas, quando adultas, é uma vida travada. Porque ele não sabe. Ele não sabe o que aconteceu com ele. Ele fica atordoado. Ele não sabe. Não sabe administrar aquilo, não sabe administrar esse trauma, não sabe administrar as consequências que esse trauma causou na vida dele. Nós chamamos de trauma de infância algo violento, algo agressivo, algo que chocou aquela criança na idade entre a mais tenra infância até os 18 anos. Então, esses são os traumas mais difíceis de serem removidos quando adulto e mais difíceis de serem processados. Então, o trauma infantil, ele acontece quando a pessoa passou por um evento assustador, perigoso ou violento. Ou por uma série de outros eventos. Uma criança também, ela pode sofrer um trauma por presenciar eventos que não estão relacionados, que estão ou não relacionados a ela, como ver um acidente, ver alguém espancando outra pessoa, sofrer bullying na escola, ser maltratado dentro de casa, sofrer algum tipo de abuso físico, emocional, ver um pai ou uma mãe ser preso, ou alguém ser preso, assistir eventos de violência ou de agressão fora do seu ambiente familiar, fora da sua casa. Isso também pode traumatizar uma pessoa, principalmente criança, né, gente? Alguma coisa que aconteceu com um ente querido, divórcio, separação, né? Muitas crianças se traumatizam na separação dos pais e isso traz uma série de consequências. Ele se sente, naquele momento ele se sente abandonado, é como se houvesse uma fratura na vida dele. Ele se sente abandonado, rejeitado, com medo, inseguro, medo de passar fome, medo de passar frio, medo de não ter quem proteja. E vários medos, né? Que a gente, só na cabecinha deles é que eles sabem o que é que eles estão sentindo. Embora o trauma sempre cause efeitos duradouros, existem crianças que passam por essas mesmas situações que eu falei e não ficam traumatizados, não levam esse trauma para a vida adulta.
Eles processam ali mesmo como criança, né? Eles entendem que aquilo não tem nada a ver com eles, ou que aquilo não foi com eles, ou eles conseguem processar que aquilo é passageiro. Então, causa um trauma, mas um trauma temporário. Mas a criança que fixa esse trauma, ele tem uma série de problemas na vida adulta. E esses problemas, eles se refletem fisicamente, mentalmente e espiritualmente. Adultos, uma das coisas que a gente tem observado, adultos que sofreram traumas na infância, eles têm uma grande dificuldade em relacionamentos. Para eles estabelecerem relacionamentos saudáveis, é muito, muito difícil. Eles têm dificuldade em manter os seus empregos, os seus trabalhos. A maioria sofre de transtorno pós-traumático e outras condições de saúde mental. As pessoas que sofrem trauma na infância e que não se cuidam, quando adulto, que ele perceber que a vida dele não funciona, é necessário procurar. Quando você está adulto, que você percebe que tem alguma coisa errada com você, que as coisas não funcionam para você, por favor, procure ajuda profissional, né? Para que seja diagnosticado, o profissional cria um plano de tratamento individualizado ao seu trauma infantil específico, porque cada criança processa os traumas de uma forma diferente. Então, trauma, gente, não é uma coisa que possa ser tratada por uma terapia convencional. Trauma, ele é individual. Cada pessoa tem uma forma de lidar com um evento traumático. É importante você encontrar, procurar um profissional qualificado, principalmente aqueles que têm especialidade em traumas, para que ele possa desenvolver esse plano de tratamento individual para o trauma infantil específico, porque cada criança, além dele se traumatizar diferente, de processar aquilo de uma forma diferente ou não processar, os traumas também são diferentes, né? Você não pode tratar o trauma de uma pessoa que viu o pai batendo na mãe com uma pessoa que sofreu bullying na escola. São duas coisas totalmente diferentes. É abuso, mas são tipos de abusos diferentes. Normalmente as terapias com foco em traumas infantis, elas são extremamente eficientes. Normalmente as pessoas que sofrem traumas na infância, elas devem ser tratadas com um psicoterapeuta e com terapeutas holísticos, para que ou então um profissional que trabalhe com essas duas coisas. Eu trabalho com a terapia holística e a terapia tradicional, né? E a terapia, a psicoterapia. Porque ele vai precisar dessa parte holística para que seja trabalhado. Nós somos corpo, mente e espírito. Então é necessário que essas três áreas da nossa vida estejam saudáveis, estejam conectadas de uma forma saudável, para que o indivíduo se torne funcional, para que ele possa superar os sintomas e ter uma mudança sustentável ao longo da sua vida. Recuperar a sua função social normal e saudável. O prognóstico, normalmente, para pessoas que sofreram trauma na infância, é muito bom. E, normalmente, as pessoas que se tratam, eles conseguem mudanças duradouras na sua vida. Como o trauma, ele pode acontecer de várias maneiras diferentes, o indivíduo
também experimenta sintomas diferentes. Portanto, é importante você encontrar um profissional que saiba cuidar disso para poder você passar por uma triagem cuidadosa por esse profissional que vai examinar minuciosamente a história que você vai contar aos seus familiares, e depois que ele fizer isso, ele vai criar esse plano que eu já falei, tratamento individualizado. O que inclui no tratamento desses traumas infantis é que o profissional ajuda o indivíduo a processar os sintomas únicos do seu trauma. Ele vai aprender o que é trauma. Eles vão compreender o que significa gatilho, que é uma expressão que a gente usa para dizer que algo lembrou aquela pessoa o trauma que ele viveu. Ou mesmo lembrou, mesmo que ele não tenha consciência do que ele lembrou, mas a mente dele sabe. Então ele se sente mal. Eu vou contar para vocês um trauma que aconteceu comigo na minha infância. Nós brincávamos muito. Na minha casa tinha um baú bem grande que o meu avô trouxe da Itália. Ele é imenso, imenso, imenso mesmo, o baú. E minha mãe botava várias coisas lá, principalmente as coisas do frio, né? Cobertores, essas coisas. E quando a gente tava brincando, eu e meus irmãos, eu me escondia dentro desse baú. Eu era a única pessoa, a única que entrava nesse baú. E um dia, meu irmão, eu não sei por que, ele trancou o baú. Eles me procurando e meu irmão foi lá e trancou o baú. E eu quase morri. E minha mãe que me encontrou, que me achou, porque eles ficaram me procurando, cadê, 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 me chamando, e eu lá batendo e gritando, mas ninguém ouvia, porque era um negócio de madeira, assim, muito bem forrado por dentro e tudo. E quando minha mãe me encontrou, eu já estava quase desmaiada e suada, sem poder respirar direito, e foi muito difícil. Eu fui para o hospital, foi muito complicado, sabe? Eu até me lembro do médico, do nome do médico que cuidou de mim, Dr. Florisvaldo, mas chamavam ele de Flori. E foi muito difícil. Então, depois disso, eu nunca mais dormi em um quarto com a porta trancada. Hoje eu já durmo num quarto de porta trancada, né? Porque a gente viaja, vai para hotel, essas coisas. Mas eu confesso a vocês que quando eu fiquei adulta, a primeira vez que eu tive que viajar sozinha e fechar a porta do quarto, aquilo me deu um desespero, um pânico, eu chorei, foi desesperador. Mas depois eu processei o que tinha acontecido, conversei com a minha mãe, conversei com meus irmãos e graças a Deus eu consegui processar e não, hoje eu não tenho mais esse trauma. Então é isso, gatilho é isso. Então cada vez que eu via alguém trancando uma porta no quarto, eu me desesperava. Se apagasse a luz, eu me desesperava. Então, eu passei muitos anos da minha adolescência e da minha vida adulta dormindo com uma luz na penumbra, né? Então, o gatilho é isso. É alguma coisa que te dispara um medo, um desespero, e você não sabe de quê e nem por quê. A terapia ajuda a pessoa a processar esses sintomas e se livrar deles, né? E tem que ser um profissional que trabalhe com reversão de hábitos e retreinamento do pensamento, dos padrões, retreinar. Esse profissional tem que retreinar ou fazer retreinamento, né? Dos padrões do pensamento, porque nós somos treinados a vida inteira e criamos padrões na nossa forma de pensar. Então você tem que retreinar ou reprogramar, né? Seja o nome que você queira dar. O fato é que você vai criar novos hábitos, novos padrões para sua mente entender que aquilo não te causa mais medo, que aquilo já passou, que aquilo já não existe mais.
Então, existem vários tipos de terapia para tratar o trauma infantil, que é chamado de criança ferida, ou seja lá o que for. A terapia do comportamento cognitivo, que é a terapia que eu trabalho, que eu sou apaixonada, que para mim, é super eficiente, só que muitos profissionais não entendem que a terapia do comportamento cognitivo, que é chamada de CBT, no Brasil é chamada de TCC, ela é uma terapia que tem técnicas para cada problema. Então, se você vai trabalhar com trauma, é uma técnica. Se você vai trabalhar com narcisista para fazer reversão de hábitos, é outra técnica. Se você vai reprogramar, é outra técnica. Então, são várias técnicas chamadas de TCC e de CBT. Mas existem profissionais que pensam que apenas um curso de TCC vai se adequar a vários tipos de problemas. E não é assim que a coisa funciona. Então, para cada tipo de problema, existe um tipo de terapia do comportamento cognitivo. Entende? Existe uma técnica diferente para cada diferente problemas. Então, é uma das eficientes mesmo. E eu gosto de trabalhar com ela, porque ela é simples, ela é fácil, ela é rápida, a gente consegue resultados no menor tempo possível. Tem a terapia de dessensibilização e reprocessamento do movimento ocular, chamado IDMR, que é preciso muita habilidade para trabalhar com esse tipo de terapia. Também faz muito efeito no trauma infantil. Esse tipo de terapia ajuda o paciente a processar as memórias preocupantes e mudar a forma como seu cérebro armazena elas. Olha que coisa interessante. É muito interessante essa técnica. Essa técnica IDMR, os terapeutas utilizam movimentos oculares direcionados para desbloquear padrões emocionais e comportamentos prejudiciais, substituindo eles por alternativas mais saudáveis. Outro tipo de terapia para curar o trauma infantil, terapia de educação familiar, onde todas as pessoas da família se envolvem em um programa de educação para que eles, os membros familiares, possam ajudar ao membro traumatizado de uma forma que ele se sinta confortável, porque ele não vai ser tratado apenas num consultório. Dentro de casa, o tratamento continua, porque todas aquelas pessoas estão entendendo o que é que eles estão passando. Então, existe uma terapia chamada educação familiar, que é ideal para as pessoas que passaram por trauma na infância. Outra coisa importante, técnicas de relaxamento, yoga, meditação, aromaterapia, música terapia. Só que o tratamento holístico, as terapias holísticas, elas não funcionam sozinhas, tá? Elas são uma ajuda na terapia, na psicoterapia. Eu acredito que bons profissionais, eles podem mudar para melhor a vida de qualquer pessoa. Eles podem transformar a vida de pessoas que viveram traumas na infância. Eles ajudam a pessoa a desenvolver uma visão para a vida que eles desejam ter, né? E oferecer a eles um cuidado que eles precisam para poder eles alcançarem essa estabilidade, essa harmonia emocional. O tratamento do trauma infantil em pessoas adultas, ele
é um tratamento intensivo, integrado. Já falei para vocês, psicoterapia e terapia holística. Integrado, não pode ser separado, integrado. Porque se ele fizer só a psicoterapia, ele vai levar muito mais tempo. Digamos que ele leve 1 ano e meio, ou 3 anos no máximo, para se curar de um trauma de infância. Só com a psicoterapia, uns 3 anos, 3 anos e meio, ele vai se curar em 1 ano e meio, 2 anos, se fizer a terapia integrada. Psicoterapia com terapia holística. Mas a terapia holística que é usada nesse caso é de relaxamento, yoga, meditação, aromaterapia, musicoterapia e respiração. Eu sou apaixonada, eu me acalmo quando se eu tiver em qualquer nível de estresse, eu começar a fazer respiração, eu me acalmo em poucos minutos. Eu sou fã de 2 tipos de terapia. Terapia da respiração e CBT. São minhas paixões em terapia. Eu integro nos meus tratamentos vários tipos de terapias. Então, quando a pessoa recebe alta, já está tudo integrado. Corpo, mente e espírito. Deixa a pessoa preparada para a vida, né? Então, repetindo para vocês, o que é trauma infantil? É qualquer experiência assustadora ou perigosa ou violenta que uma criança viveu ou assistiu com um estranho, com uma pessoa, com um ente querido, ou um divórcio ou separação dos pais, ou ver um dos pais agredindo o outro, ou fazendo alguma outra coisa errada. O impacto do trauma, ele pode ser imediato, causando um sofrimento significativo e mudanças comportamentais de uma forma, na sua maioria, duradoura. É tanto que a pessoa pode levar isso para a sua vida adulta. O adulto que sofreu trauma na infância, ele tem maior facilidade de ter problemas de saúde física, desenvolver doenças autoimunes, como lúpus, como outras doenças autoimunes, né? Como fibromialgia, etc, etc, etc. Desastres naturais também pode causar um trauma na infância, né? A criança vê uma tempestade, a criança vê um storm, essas coisas, incêndio, essas coisas, né? Depende muito do apoio da família, né? Dos adultos que vão cuidar dessa criança no momento que ela sofre o trauma, para ela levar para a vida adulta ou não. Isso vai depender do apoio que ela recebeu no momento do trauma dela. Crianças que sofreram traumas muito pequenininhas, elas têm pesadelo, elas choram sem motivos, você não entende porque que ela está chorando tanto, ela come menos, ela perde peso, ela tem medo de ir para a escola, ela tem medo de se separar dos pais ou dos cuidadores quando ela está na fase escolar. Ela mostra um desenvolvimento pobre ou atrasado na escola. Ela exibe mudanças no comportamento, assim, imediato. Ela passa a se comportar de uma forma diferente. Muitas crianças não querem ir para a escola também, porque elas ficam crianças que sofreram trauma na infância, quando elas chegam num determinado nível escolar, às vezes elas não querem frequentar a escola porque elas estão muito atrasadas e elas se sentem diferente da turma delas, né? Às vezes a turma é tudo de pessoas mais novas, ela é a mais velha e ela aí fica envergonhada e não quer mais frequentar a escola, com um tipo de trauma. Então, ela age de uma maneira que não é natural, se preocupando com si mesma e com os outros. Às vezes uma pessoa da família demora de chegar do trabalho, da escola, ela já fica preocupada, ela já fica nervosa, ela entra e sai, ela sai na janela, ela olha, ela sai na porta.
Então, essas pessoas que ficam muito preocupadas com a segurança dos outros e de si mesmo, elas sofreram trauma na infância. Esse é um dos sintomas. Normalmente se sente muito culpado e envergonhado, tem dificuldade de dormir, tem dificuldade seríssima em se concentrar, em qualquer coisa, no trabalho, nos estudos, em qualquer coisa. Às vezes eles são diagnosticados como que tem, né, transtorno de atenção, esse tipo de coisa. Mas isso é quando a criança sofreu um trauma que ele fica assim. Muitas crianças também descrevem o trauma repetidamente. Não para de falar naquilo quando ele está adulto. Ele não para de falar naquilo que aconteceu. Ele repete, 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 repete. Ele se sente às vezes entorpecido. Ele se surpreende com as coisas facilmente, se assusta facilmente. Quando eles estão no ensino fundamental, eles se apresentam com diferentes comportamentos e emoções preocupantes que deixam os professores preocupados e eles, às vezes, têm uma série de consequências na escola. Eles se sentem depressivos, sozinhos, às vezes eles se isolam na sala de aula, às vezes eles se isolam em casa, eles se sentem diferentes das outras pessoas. Então, eles passam por várias coisas. Mas esses são os sintomas que mais se apresentam em pessoas que sofreram trauma na infância. Eles evitam pessoas, às vezes eles têm um medo assustador de alguém. E aquela pessoa é uma pessoa dócil, uma pessoa boa, uma pessoa carinhosa, uma pessoa do bem. Mas a pessoa que sofreu um trauma com outra pessoa na infância, às vezes ela vê nenhuma pessoa, quando ela está adulta, o perigo que ela passou na infância, entende? Então, às vezes ela cria assim um mal-estar com alguém e não sabe por quê. Ela treme, ela fica nervosa, dá vontade de fazer xixi quando está perto daquela pessoa, não consegue ouvir a voz da pessoa direito, é complicado, né? Por quê? Porque essas pessoas lembram o trauma. Às vezes também elas não conseguem ficar em determinado lugar, porque aquele lugar lembra o trauma, mesmo que não tenha acontecido ali. Mas ali tem alguma coisa que lembra o trauma dela. Ela pode voltar, essa pessoa pode voltar ao funcionamento normal e ter um comportamento normal. Então, trauma de infância é tratável. Trauma de infância, se tratado com profissionais competentes que sabem com o que está lidando, a pessoa pode voltar a ter sua vida, resgatar sua vida, sua qualidade de vida, resgatar os seus relacionamentos ou criar novos relacionamentos saudáveis, tá bom? Então, um beijo no coração. Tchau.